cima de 3 lições apenas, tá bom? 3 lições apenas. A nação de Israel viveu alguns períodos que marcaram a sua história. Dentre esses períodos que marcaram a história dessa nação, existe um chamado de teocracia, ou governo de Deus. Esse período teocrático durou por cerca de 350 anos. Teve início no exato momento em que Josué morre, e teve o final assim que Saul assume o trono em Israel, tornando-se então monarquia. Dentro desse período teocrático, dentro do governo de Deus, a nação de Israel viveu algo chamado de vício, ou de ciclo vicioso pecaminoso. Repito, eles viveram em um ciclo vicioso pecaminoso. O que vem ser isto? Israel, todas as vezes que Deus começava a prosperá-los, fazendo com que eles ficassem bem, Israel virava as costas para Deus, pecando, entrando em algo chamado de abominação aos olhos do Senhor, que é algo chamado de idolatria. Se tem uma coisa que Deus abomina, que Deus odeia, é dividir a sua glória com outros deuses. E Israel fazia questão de fazer isso. Israel se distanciava de Deus, e se distanciando, sempre levantava altares para adorar a outros deuses. Quando isso acontecia, Deus então, como um pai corrigindo seus filhos, entrega o seu povo nas mãos dos inimigos, fazendo com que Israel, o seu povo, voltasse a adorar ao nome do Senhor. Porque mediante a pressão, mediante a perseguição, mediante a toda a provação que Israel começava a viver nas mãos dos inimigos, Israel se lembrava do Deus que eles serviam. E diz então a Bíblia que eles voltavam a adorar a Deus, a clamar ao Senhor. Nisso que eles voltavam a clamar ao Senhor, Deus então levantava homens intitulados como juízes, sendo que teve uma totalidade de 15 juízes dentro desse percurso de 350 anos, sendo que uma era mulher, ou um juiz era uma mulher, essa por nome de Débora. Diz então a Bíblia que dentro desse período, Israel estava vivendo dentro do ciclo vicioso pecaminoso, e por mais uma vez eles fazem o que era desagradável aos olhos do Senhor, fazendo então com que Deus entregasse o seu povo nas mãos dos midianitas, do povo de Midian. Diz então a Bíblia Sagrada que durante 7 anos o povo de Israel viveu escravizado nas mãos dos midianitas, fazendo com que tudo que Israel plantava, semeava, e na hora da sua colheita, o inimigo vinha e roubava tudo. Diz então a Bíblia Sagrada que com medo dos midianitas, com medo das afrontas que os seus inimigos estavam a fazer para eles, diz o texto bíblico que eles fizeram para si covas, cavernas e cidades fortificadas. Perceba que não foi Deus que mandou eles construírem covas, cavernas e cidades fortificadas, mas o texto é claro em dizer: e fizeram para si covas, cavernas e cidade fortificada. Por que não foi Deus que mandou eles fazerem essas coisas? Pelo simples fato de que Deus nunca iria mandar
o seu povo fazer para si cova, porque cova é lugar de enterrar o que já morreu. Deus nunca iria mandar o seu povo fazer até mesmo cavernas. Por quê? Porque caverna é esconderijo de medroso. E também Deus nunca iria mandar eles construírem cidades fortificadas, porque quem constrói cidade fortificada está entendendo que tudo que está sendo protegido é pela força de seu braço. E Deus nunca vai entregar para o ser humano a confiança total daquilo que ele mesmo tem que fazer. Então Deus nunca iria mandar nem eu e nem você, com medo da opressão do inimigo, construirmos para nós mesmos covas. Por quê? Porque Deus nunca vai olhar para nós e vai dizer: pode enterrar, porque já está morto mesmo, acabou tudo, enterra. Ao contrário, Deus, Ele sempre vai ter uma palavra a dizer: ei, nada do que é teu vai ser enterrado, nada do que é teu vai ser enterrado. Então aqui já tem uma profecia, e a profecia é essa: nada do que é teu no ano de 2026 vai ser conduzido à cova. Ao contrário, o que é teu vai permanecer de pé, vivo e glorificando ao nome do Senhor. Entenda, talvez você não venha a ter tido um ano abençoado no ano de 2025. Talvez você mesmo pode até mesmo ter falado, ter dito: por mim eu enterraria o ano de 2025, porque para mim isso não foi válido, para mim isso eu quero esquecer tudo aquilo que me traumatizou. Só que tem um porém: se não te matou, te fortaleceu. Se não fez você morrer, você ainda está vivo. E pelo fato de você estar vivo, Deus está te dizendo: ano de 2025 passou, chegou o ano de 2026, e Deus está dizendo: até agora você está usando os mesmos termos e as mesmas palavras. Eu não quero saber, é melhor enterrar, é melhor desistir, é melhor nem mais planejar. Mas Deus está nos falando nessa noite: é melhor você pegar a mesma pá que você fez o buraco da cova e começar a colocar terra lá dentro, porque é Deus dizendo: o teu sonho não vai ser enterrado, os teus projetos não irão ser enterrados, nada do que é teu vai ser enterrado no ano de 2026. Você acredita nesta palavra? Logo então, Deus também nunca iria mandar a gente construir para nós covas, ou melhor, cavernas. Por quê? Porque caverna é esconderijo de medroso. Sim, é esconderijo de medroso. Quem se lembra muito bem da história daquele profeta, o maior do Antigo Testamento, este chamado de Elias, diz a Bíblia que Elias, o seu capítulo 17, o seu capítulo 18 foi fenomenal. No capítulo 17, ele até mesmo aparece dizendo: segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair orvalho. No capítulo 17, ele até mesmo vê farinha da panela, até mesmo farinha da botija não acabando, ele vê azeite da botija não faltando. No capítulo 17, ele vê o cuidado absoluto de Deus. Lá, até mesmo no Querite, no capítulo 17, ele vê as maravilhas de uma ressurreição. No capítulo 18, ele vê o fogo caindo do céu. Mas chega o capítulo 19, por causa de uma ameaça de uma mulher, ele foge para o deserto, se esconde debaixo de um pé de zimbro e começa a gritar: Deus, é melhor o Senhor me matar, porque não sou melhor do que os meus pais. Senhor, me tire a vida. Só que vem a Bíblia e diz que ele cai em um sono muito profundo. Interessante é como que alguém pede a morte e vai dormir. É porque Deus sabe muito bem que ele não queria morrer, ele só estava apenas cansado. E às vezes no cansaço a gente fala coisas que até mesmo o próprio Deus duvida. É mesmo, no nosso cansaço
cansaço, a gente começa a falar tanta bobeira, que eu fico imaginando Deus do céu olhando, dizendo: não, isso aí não é Ele, isso aí é o cansaço, isso aí não é Ele, isso aí é o cansaço. Só que aí Deus, conhecendo o cansaço do homem, Ele olha e diz: ei Elias, coma e beba, porque longa é ainda a tua caminhada. Ou seja, era Deus despertando Elias a dizer: ei, a tua jornada não acaba aqui, não acaba, vai ter continuação. Só que, no entanto, com aquela comida, pastor William, ele caminha 40 dias e 40 noites. Só que interessante é que onde é que ele vai parar? Dentro de uma caverna, se escondendo ainda. Só que quando ele pensa que vai se esconder, a Bíblia vai dizer assim, que Deus grita dizendo: o que fazes aqui, Elias? Deus não disse: o que fazes aí? Deus disse: o que fazes aqui? Porque se Deus tivesse dito: o que fazes aí, Deus estaria falando de fora para dentro. Mas como Deus fala: o que fazes aqui, era Deus dizendo: até na caverna do teu medo eu estou presente. Mas Deus nunca vai falar: o que fazes aqui e permanece aqui. Mas Ele vai dizer: o que fazes aqui, Elias, levanta e sai. Eu vim dizer para alguém aqui que talvez você queira se esconder. Esconder de A, se esconder de B, se esconder de C, se esconder do teu chamado, se esquecer da tua se esconder da sua vocação, se esconder do teu ministério. Mas Deus está dizendo: ei, até na caverna do teu medo eu estou presente. Só que eu não vou deixar você dentro da caverna. Ano de 2026 é ano de crente sair de dentro da caverna. Estou profetizando aqui. É ano que Deus está dizendo para alguém: para de se esconder. Está na hora de você entender quem é que está te chamando para sair da caverna. Só que não é aqui a lição. Deus também nunca iria dizer para nós construirmos cidades fortificadas, porque cidade fortificada é uma cidade murada, bem, até mesmo protegida, guardada. Só que quem constrói dizendo: quem está fora não entra, pelo fato de tudo que eu construir. Só que quem constrói para si, na tentativa de se guardar ou guardar algo, pensando na força do teu braço, o inimigo mesmo assim consegue romper e tirar de você o que você está tentando segurar. É a Bíblia que diz: porque mesmo eles fazendo para si cidades fortificadas, diz o texto, que mesmo assim os inimigos vinham e roubavam tudo, até que eles lembraram: está na hora da gente clamar ao Senhor. Quando eles clamaram ao Senhor, pastor Elias, o pastor William, a Bíblia vai dizer que Deus levantou um profeta. E o profeta não profetizou dizendo: vai ter bênção. O profeta veio profetizando dizendo: se lembra quem é o seu Deus. Era praticamente Deus dizendo para a nação de Israel:
esqueceram de tudo que eu já fiz por vocês, mas eu estou aqui para lembrar vocês quem eu sou. Eu sou o mesmo e não mudei. É isso que Deus está falando também para você, que talvez entrou em um dilema a ponto de olhar e dizer: dessa eu não consigo sair. Só que Deus está olhando para você e está dizendo: puxa na tua memória, lá no ano, quem sabe de 2020, 2021, 2022, 2025, puxa na tua memória que você utilizou essas mesmas palavras: não dá, não consigo, não vai. Puxe na tua memória e você vai perceber que essas mesmas palavras que você usa hoje, você utilizou há anos atrás. E Deus está dizendo: eu não te dei vitória lá atrás? Se eu te dei vitória lá atrás, por que eu não posso te dar vitória hoje? Aleluia. É Deus dizendo para você: ei, eu não mudei, eu continuo o mesmo. Ei, eu te dei vitória ontem, te dou vitória hoje. Te dei livramento ontem, te dou livramento hoje. Te dei vitória nas suas guerras pessoais no ontem, te dou vitória nos teus pessoais também no hoje. Ei, eu não abri a porta no ontem, eu também abro a porta no hoje. Eu não te sustentei no ontem, eu também te sustento no hoje. Eu vou continuar falando. Ei, eu não apaciguei a tempestade do ontem, eu apacigo a tempestade também no hoje. Eu não trouxe calmaria para dentro do teu peito no ontem, eu também trago calmaria para dentro do teu coração no hoje. Eu não fiz tudo isso no teu ontem, eu também faço tudo no teu hoje. Eu não mudei, eu continuo o mesmo. Então Deus está dizendo para a tua vida: só entenda uma coisa, volte a clamar a mim, porque quem clama a Ele vem com resposta do céu. Deixa eu ver. Nesse contexto de perseguições, nesse contexto de guerra, nesse contexto de inimigo vindo, lá estava um homem chamado Gideão, fazendo a diferença, ou sendo diferente no meio dos iguais. Enquanto todos fugiam, enquanto todos queriam se esconder, lá estava Gideão, pegando a sua porção de trigo, indo para um lugar inapropriado para poder guardar dos inimigos. Ele vai para dentro de um lugar onde se pisa em uva, e começa a malhar o seu trigo dentro daquele ambiente. E se tem uma coisa que eu percebo em Deus, é que Deus sempre gosta de pessoas que fazem o que os outros não estão fazendo. Porque você quer viver o que ninguém vive, faça o que ninguém fez. Eu vou de novo. Quer viver o que ninguém vive, faça o que ninguém fez. Porque quando você fizer o que ninguém fez, você viverá o que ninguém viveu. Gideão então está ali, malhando o trigo, quando de repente o anjo do Senhor aparece e começa a dizer a ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Interessante que quando o anjo do Senhor fala isso a ele, a fala de Gideão é: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Isso parece muito com a gente, irmão. Vai
você nunca utilizou isso. Se o Senhor é comigo, Pai, por que tudo isso tem que acontecer logo comigo? Senhor, eu tento fazer tudo certo, tento andar certo, tento caminhar certo, tento viver uma vida de crente certa. Então por que isso tudo tem que acontecer logo comigo? Entenda uma coisa que eu vou te dizer. Deus só fere quem Ele sabe que pode extrair dele o melhor azeite. Por que tem que ser só com você? É porque Deus sabe que te amassando Ele extrai de você o melhor. Eu vou falar novamente. Ele sabe que te amassando Ele extrai de você o melhor. Então aguenta firme aí, porque Deus está te falando. Aguenta firme. Está chegando o tempo que ninguém mais vai tomar de você o que é teu. Aí diz a Bíblia, segure esta, que Deus olha e diz a Gideão algumas frases. E dentro das frases que eu quero utilizar, dentro dessas 3 lições rápidas, esta é a primeira. Primeiro, Deus olha para Gideão e diz: vai nesta tua força. Repita comigo: vai. Vamos lá de novo. Vai nesta tua força. Diga de novo: vai nesta tua. Vai aonde? Não. Vai aonde? Peraí. No texto aí está nesta ou nessa? De novo, está como? Nesta, certo? Por que eu quero frisar isto? Preste atenção aqui para mim, olha aqui para mim. Existe uma grande diferença na gramática da nossa língua portuguesa acerca dessas duas palavras, nessa e nesta. Tem professor de português aqui? Tem? Alguém leciona português aqui? Levanta a mão para me saber. Não? Melhor ainda. Cadê, irmãos? Olha só, na gramática da língua portuguesa, nessa e nesta, existe uma grande diferença. Por exemplo, todas essas duas palavras têm até mesmo a composição de uma preposição e um pronome. Ou seja, a preposição em e o pronome essa. A outra, preposição em e o pronome esta. Mas pastor, o que tem a ver isso? Vamos lá. Toda vez que o termo é usado, essa está falando acerca daquilo de quem ouve. Ou seja, se você olhar, vai nessa tua força. A força é de quem? É de quem fala ou de quem ouve? Quando, no entanto, esta palavra está dizendo vai nessa, está apontando para quem ouve. Está apontando para quem ouve. E quem estava escutando? Gideão. Então, se Deus tivesse dito vai nessa tua força, Deus estaria dizendo o que é para Gideão? Vai com a sua força. Mas Deus não disse vai nessa. Deus disse vai nesta. Nesta aponta para quem fala. Vou de novo. Nesta aponta para quem fala. E quem está falando? Deus. Então Deus
vai com a tua força. Mas Deus estava dizendo: vai com a minha força. Por quê? Porque se Deus tivesse dito a Gideão ir com a força dele, no primeiro momento em que Deus disse: é muita gente, Gideão, ele teria desistido ali mesmo. Mas pelo fato de Gideão não estar indo na força dele, mas está indo na força de Deus, ele continuou. Ei, talvez você não continuou porque você estava tentando ir com a tua própria força. Só que Deus está dizendo: abandone a tua força e venha com a minha força. Oh glória, lá vai. É Deus dizendo para alguém: ei, talvez você tentou de novo no aconselhamento, você tentou nas palavras, você tentou no teu conhecimento, você tentou até mesmo com o teu currículo, você tentou até mesmo com o teu diploma, mas tudo isso foi com a tua força. Agora vem Deus e diz: agora para com graça, venha com a minha força, que eu quero ver. Por que razão? Porque quem vai com a sua própria força, uma hora a sua força acaba. Mas eu quero ver você ir com a força de Deus. A força de Deus, ela nunca, eu vou de novo, a força de Deus nunca acaba. Por isso que, no entanto, só se você quiser dar glória mesmo. Por quê? Por isso que, no entanto, quando você vai na força de Deus, até quando você está sem força, Ele multiplica. Vou de novo. Até quando você está sem força, mas continua na força de Deus, Ele vem e multiplica a tua. Ele multiplica a tua. É Deus dizendo para a tua vida nessa noite: ei, eu vou multiplicar a tua força, porque eu tenho força para multiplicar a tua força. Olha, por exemplo, quando você olha para a Bíblia, você vai ver Sansão, ele tentou ir na força dele, e ele até mesmo disse: espera aí, a força está assim, se você me amarrar assim, pode ter certeza que a minha força acaba. Só que chegou uma hora que ele deitou no colo de Dalila, pecado, e quando ele confiou em sua própria força, a força dele se acabou, ficou cego e se tornou até mesmo escravo. Só que quando ele estava lá moendo, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele voltou a Deus, clamou a Deus, e a Bíblia diz: e o cabelo de Sansão voltou a crescer. É Deus dizendo: ei, se prepare, meu irmão, se prepare, porque quando você vai na tua força, você cai, mas quando você vai na força de Deus, pode ter certeza absoluta que quem vai cair é todos os teus inimigos. Você pode dizer isso para esse irmão que está ao seu lado? Vai na força de Deus. Diga de novo: vai na força de Deus. Para de tentar ir na tua força. Para de querer fazer justiça com a tua própria mão. Aleluia. Para de querer fazer. Deus está dizendo: coloca nas minhas mãos e deixa que eu faço. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas Deus, o Senhor trabalha demorado. Eu queria para ontem. Entenda uma coisa, enquanto você tentar colocar a tua mão para ir com a tua força, pode até chegar, mas vai chegar como não se fosse Deus trabalhando na tua vida. Mas quando você entrega na mão de Deus, e é Deus que faz justiça, a justiça de Deus, ela vem perfeitamente para a tua história. Então é Deus te dizendo: ei, para de você querer lutar. Você está lutando e está tirando, minando isso, as tuas forças. E Deus está te dizendo: ei, entrega na minha mão e vai na minha força. Vai na minha força, vai com a minha força. Como é que eu tenho que fazer, pastor? Faz assim, ô gigante,
vem a mim com espadas e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Levanta as tuas mãos assim ao céu. Deixa eu profetizar para a tua vida. Ano de 2026 é ano que você vai tirar as tuas mãos e deixar Deus fazer por você. Ano de 2026 é ano que você vai na força de Deus. Ano de 2026 é o ano que você vai dizer: Deus, parei de quebrar a cara por tentar ir sozinho, agora vai na minha frente. Aleluia. E quando Ele for na tua frente, receba essa palavra profética: não existirá barreira que ficará de pé diante de você. Oh glória, oh glória. Não existirá muralha que ficará de pé diante de você. Não existirá gigante que ficará de pé diante de você. É Deus dizendo: vai com a minha força. Segunda lição. Ô Gideão, vai nesta tua força, porque o Senhor é contigo. Gideão olha e diz assim: como? Eu sou o menor da casa de Deus. Segunda lição é: enquanto a tua mente não for mudada, tudo que está em volta de você também não será. A segunda lição é: antes de mudar a realidade, Deus quer mudar a tua mentalidade. Vou repetir: antes de Deus mudar a tua realidade, Deus primeiramente quer mudar a tua mentalidade. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, que nós devemos transformar pela renovação o nosso entendimento, para que assim nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto a tua mente não for mudada, você nunca saberá o que é a vontade de Deus para a tua vida. Por quê? Porque a mente governa decisões e destinos. Pensamentos moldam escolhas. Escolhas constroem caminhos. Caminhos definem destinos. Uma mente ferida, confusa ou não tratada sempre levará a ciclos repetitivos. Provérbios 23:7 diz: porque como imagina sua alma, assim ele é. Deus revela que a vida exterior é reflexo do mundo interior. Antes de atitudes, palavras e escolhas, existe um pensamento sendo alimentado. Uma mente presa gera uma vida limitada. Ou seja, uma mente renovada gera um caminho novo para você. Tem pessoas que têm que entender que enquanto você não conseguir tratar essa sua mente, por causa desses traumas que você viveu e vem vivenciando, nada da tua realidade vai mudar. Porque Deus pode mudar toda a tua realidade, mas se a sua mente continuar com os mesmos traumas, não mudou nada para você.
O que adianta Deus mudar o que está em volta, sendo que você não consegue entrar naquilo que Deus mudou? Quem está me entendendo, diga amém. Então é Deus dizendo, antes de Deus mudar o teu exterior, a tua realidade, Deus quer mudar você, a tua mentalidade. Porque mentalidade mudada é ciclos novos acontecendo. Posso profetizar isso na sua vida? Talvez você, por causa dos traumas que você viveu, você se fechou no seu mundinho e não quer viver mais. E Deus está dizendo, não é porque deu errado uma vez que vai continuar dando errado sempre. Meu Deus, isso foi como uma flecha para alguém aqui agora. É Deus dizendo, não é porque você foi traumatizada lá atrás, ferida lá atrás, machucada lá atrás, que você tem que se fechar e dizer, não vou dar mais oportunidade para nada na minha vida. Ei, do Camácia, Deus te trouxe aqui para te dizer, minha filha, eu sou Deus que mudo não apenas a tua realidade, mas primeiro eu mudo a tua mentalidade. Posso profetizar, pastor William? Deus nessa noite está curando o interior de gente aqui neste lugar. Aleluia. Eu sei, é Deus dizendo, eu sei como você chegou aqui. Tua mente está travada, perturbada, a tua mente está cauterizada, e até Deus está te dizendo, ei, Ele te entende. Por quê? Porque foi tanta pancada que você recebeu, que foi melhor você, como se fosse uma blindagem, dizendo, se eu fazer assim, ninguém mais vai me ferir. Mas Deus está te dizendo, ei, hoje eu mudo a tua mente, eu tenho o melhor para a tua vida. Aleluia. Estou sentindo Deus nessa casa, irmão. Aleluia. Aleluia. Eu vou profetizar porque Deus me trouxe aqui para ser profeta, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. É janeiro profético. Eu estou fazendo do mesmo jeito que eu prego lá no Turiguara. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite, ei, minha filha, acalma aí, porque está chegando ciclos novos para a tua história. E terceira e última lição. Primeiro, não vai com a tua força, vai com a força de Deus. Segundo, mude a tua mente, mude a tua mentalidade para Deus, para você ver a tua realidade mudando. E terceiro, Deus olhou para Gideão e disse, Gideão, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Mas olha a frase que Gideão utilizou: com o que livrarei Israel? Eu fico imaginando, Tiago, nessa conversa, Deus olhando para Gideão e dizendo assim, você está entendendo, Gideão? Gideão, sim, sim, claro. Está entendendo mesmo? Gideão, claro, Senhor. Então vai, vou te usar, ou melhor, vou te usar para livrar Israel. Ah, é? Mas com o que nós livraremos? Você não entendeu não, Gideão? Claro que eu entendi, Senhor. Que o Senhor é comigo. Nós vamos livrar Israel. Sim, é isso mesmo. Mas tá bom. Com o que eu vou livrar? Você não entendeu, Gideão? Como não, Senhor? Não está entendendo? Gideão, se
você se posicionaria e diria: pode me usar, Senhor. Porque Deus não estava dizendo com que arma Gideão ia. Deus estava dizendo: você é a arma que eu vou usar para livrar Israel das mãos dos midianitas. Será que você está me entendendo? Talvez você esteja esperando de A, de B, de C. Talvez você esteja esperando o governo mudar. Acreditamos que isso vai acontecer. Mas talvez você está esperando tudo acontecer para talvez alguma coisa melhorar. E Deus está dizendo para a tua vida: não é assim. Não espere de homens. Se posicione como uma arma. Mas se o profeta tal se levantar e colocar a mão na minha cabeça, melhora? Não. Melhora quando você se posicionar e dizer: quem é o profeta da minha casa sou eu. Aleluia. Mas se o pastor fulano de tal vir na minha casa e orar, melhora? Não. Melhora quando você se posicionar e dizer: a arma que Deus quer usar sou eu. Aleluia, aleluia. Mas não. É você que é uma bomba atômica na mão de Deus. É você que se posicionando, Satanás ele vai ficar trêmulo em dizer: ei, mais um se levantou contra mim. Eu estou te dizendo uma realidade. É Deus dizendo: ei, quer que a tua casa mude? Se posicione. Quer que a tua família mude? Se posicione. Quer que o teu casamento continue de pé? Se posicione. Guerreie lá dentro da tua casa. Quer que teu filho seja salvo? Se posicione. Quer que tudo melhore? Se posicione. É Deus, e você quer que as coisas melhorem, mas você está querendo correr da luta. E Deus está dizendo: ei, hoje não é tempo de correr de luta. Hoje é tempo de posicionar-se e dizer: agora pode contar comigo, Jesus. E eu termino aqui, irmãos. Termino aqui. Repita comigo assim: se o meu problema pensar que eu vou parar por causa dele, eu vou dar problema para os meus problemas. Entendeu ou não? É tempo de você dar problema para os seus problemas. Porque até agora os seus problemas te atormentaram. Agora está na hora de você atormentar os seus problemas e dizer: se a Érica deu glória a Jesus, irmão. É Deus dizendo para a tua vida, meu irmão: se posicione diante desse problema e começa a dizer: problema, você não é maior do que Deus que está na minha vida. Fica de pé, por favor.